Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Na PNL, Programação Neurolinguística, a gente aprende que a coisa mais importante que eu posso dar a uma pessoa é a qualidade da minha atenção. É a qualidade da minha presença. É através dessa presença é que eu consigo criar conexão com o outro. Mas como eu vou me conectar com o outro se eu estiver desconectada de mim mesma? Você já conversou com uma pessoa que você tem a sensação que ela não está em casa? Que ela está conversando com você, mas ela não tem aquele estado de presença? Parece que ela está sendo tomada pelos pensamentos, parece que ela está distante. Eu costumo brincar com meus alunos que são os verdadeiros bestonhas, uma mistura de besta com pamonha. Você está ali, você acha que a pessoa está com você, mas ela não está. É sobre isso que eu quero conversar nesse episódio, a importância da autoconexão. O quanto que eu sei me ligar, me conectar comigo mesma. É nessa reflexão que eu quero também passar para você um pouco do quanto é importante a gente não se abandonar, a gente não se valorizar. É muito caro você abrir mão de você, se desligar de você mesmo. E às vezes a gente entra no automático da vida e a gente nem percebe que está vivendo uma vida sem sentido, sem significado. É verdade? Talvez você já passou por situações assim. Então, quando eu falo de autoconexão, eu estou falando da importância da gente visitar o nosso mundo interno, da capacidade que a gente tem de se escutar, se conectar profundamente com as nossas próprias experiências, abrir espaço, para experimentar os nossos sentimentos, reconhecer nossas necessidades. Este processo ele envolve a gente a ter um mínimo de maturidade emocional. Porque a gente aprendeu, e é cultural isso, a gente não dar importância para aquilo que estamos sentindo, principalmente se aquilo que estamos sentindo traz alguma sensação desagradável. Então, quando a gente falou, e a gente já viu algumas vezes no Clube Indesp, a gente também sempre tem aula de CNV, Comunicação Não Violenta, quando o Marshall Rosenberg, ele enfatizou a importância da autoconexão, da importância da gente aprender a buscar dentro de nós, através do autoconhecimento, quais são nossas necessidades, que de verdade, nós escondemos aí dentro e às vezes passamos a isolar da gente mesmo aquilo que é tão importante. Então, quando a gente fala de conectar com a gente mesmo, autoconexão, é a nossa habilidade de manter uma comunicação interna aberta, compassiva. E isso requer, primeiro, a gente ter consciência que a gente não é um fazer humano, a gente é um ser. Um ser que tem as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, assim também seus pontos fortes. E então uma das coisas mais importantes para a gente conectar com a gente mesmo é essa autoconsciência. Poderia dizer que esse é o primeiro passo, a gente cultivar uma profunda consciência de nós mesmos. A gente ouve muito isso, eu mesma falo muito isso, Consciência que eu sou um ser único neste universo. Nunca existiu, nem nunca vai existir ninguém no mundo igual a mim. Mas quem sou eu? Quando eu estou atenta ao que acontece na minha mente, no meu coração, na minha alma, você conhece os seus pensamentos? Que sentimentos e reações você cria dentro de você? Quando a gente pratica esse estado de presença, que hoje está tão em moda, Mindfulness. Vamos ter até uma aula sobre isso na comunidade do Clube Indesp com um especialista em Mindfulness. O que significa? Que é importante a gente parar, é importante a gente desenvolver essa autoconsciência. Isso nos ajuda nesse processo de autoobservação, as experiências internas que nós temos, aprender a se olhar sem julgar, ter aquela autoempatia por nós mesmos. Então, o que a minha voz interna quer me dizer? Mas eu não estou falando desse diálogo barulhento, não, dessa nossa mente, que cria uma conversa quase que constante de autocobrança, de preocupação. Não estou falando da voz do ego. Estou me referindo à voz do eu. Para eu me conectar com esse eu, que tem mais a ver com a minha percepção do que com a minha opinião, é importante eu reconhecer as emoções que eu experimento e até nomear essas emoções. Muitas vezes
Nós temos sentimentos de insegurança, impotência, desconforto, que surgem a partir das necessidades não atendidas. Mas se eu não mergulhar dentro de mim, eu nem sei quais são minhas carências e necessidades, não é verdade? Então eu posso aprender a validar esses sentimentos em vez de ignorá-los, em vez de ficar reprimindo aquilo que eu estou sentindo. Esse é o primeiro passo. Eu conheço pessoas que, para evitar se conectar com elas criam hábitos ruins, né, negativos, às vezes até buscando ignorar todo esse mundo interno, como bebidas, como às vezes fazer algo compulsivamente, como uma forma de não se conectar consigo. Então eu posso aprender a reconhecer, a aceitar os sentimentos, a identificar as necessidades que estão, muitas vezes elas são inconscientes, que estão por trás dos nossos comportamentos. Entender que por trás de cada emoção existe uma necessidade não atendida. Então se você se sente frustrado, se você está no momento em que está meio que decepcionado com alguma coisa, você pode sentir necessidade de ter um reconhecimento, ser visto ou, quem sabe, ser amado. O que acontece quando nós temos uma necessidade que não é atendida? Nós passamos a ter um comportamento externo querendo que o outro preencha essa necessidade. Mas, na verdade, aquela carência é minha. E o outro, muitas vezes, não vai dar conta de me dar o amor ou de suprir uma necessidade que nem eu estou conseguindo suprir. É maravilhoso quando a gente entra num processo de autoconhecimento e a gente entende, né, que nós podemos nos conectar com quem realmente somos. Eu gosto de usar a metáfora da cebola, que é, em cada momento você pode encontrar uma nova camada para chegar mais próximo de quem você é na sua natureza divina. Se somos seres espirituais em busca, né, de uma evolução aqui na Terra, passando por essa experiência humana, então é muito importante a gente aprender a interagir com quem nós somos de uma maneira mais autêntica e não reativa, porque às vezes nós voltamos a nossa atenção para dentro como um pai crítico, julgando, criticando a gente mesmo, e isso não nos ajuda a conectar com o nosso melhor. Então, umas dicas assim que eu poderia deixar para a gente poder criar essa autoconexão é a gente procurar criar essa interação com a gente. Tenha consciência do que está acontecendo no meu mundo interno. Pode acontecer de você estar numa interação com uma pessoa, conversando com alguém e sentir que seu mundo parece que você foi sequestrada de você mesmo, parece que você perdeu o domínio da situação. No interior de Minas fala, eu fiquei fora de si, ou fora de mim, né, que seria o correto. É quando você está respondendo, mas você não está mais conectado com o seu eu interno. Então, se a gente percebe, se durante uma conversa, uma reunião que eu estou tendo com o outro, eu estou experimentando um sentimento vacilante de insegurança, respira, volte a sua atenção para dentro de você, pergunte a você mesmo, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Qual é a necessidade nesse momento? E só o fato de eu prestar atenção na minha respiração e entender que entre a entrada e a saída do ar, eu tenho escolha. Eu posso não escolher o que eu estou ouvindo, eu posso não escolher o que está acontecendo, mas eu tenho escolha para buscar dentro de mim o que responder. Se responder ou não responder também pode ser uma escolha, se eu quero ou não responder. Eu dou essa pausa para a autoconexão. Eu começo a permitir a ter uma conversa comigo, mas uma conversa onde eu possa agasalhar meu coração com um sentimento de bondade e de amor próprio. É através dessa pausa em que eu me conecto com o meu eu mais profundo. E uma forma de voltar para casa é a respiração. Então, só o fato de você respirar profundamente algumas vezes, segurar o ar e soltar o ar suavemente pelo nariz. Inspire, segura e solta pelo nariz. Mas chega um momento que parece que os pensamentos, as preocupações, elas vão diluindo. E você começa a se conectar com o que você tem de melhor. Uma paz que habita em você, o amor que habita em você. É tanta coisa maravilhosa que está dentro de nós, como a alegria, a compaixão. E às vezes nós não experimentamos isso porque nós trouxemos para dentro um turbilhão de pensamentos, sentimentos, muitas vezes desnecessários.
que estão deixando a gente muito vulnerável e com dificuldade de conectar com a nossa força interna. Marshall Rosenberg, ele, na comunicação não violenta, ele nos convida não só a perceber qual é a necessidade que não foi dita, mas que continua dentro de nós, qual é a nossa carência, como também qual é a necessidade do outro. Quando de repente o outro está esperneando, gritando, eu posso tirar o foco disso e começar a entender, peraí, o que no fundo ele sente necessidade. Porque muitas vezes quem dá um show na nossa frente é quem se importa com a gente, é quem está carente de algo que às vezes nós temos. Mas isso só é possível, só posso perceber isso no outro se eu me conectar com quem eu sou, na minha essência, quem sou eu. É muito importante a gente entender que o que provoca uma experiência dolorosa não é a pessoa, não é a situação propriamente dita, não é aquilo que está acontecendo lá fora. Mas o que faz algo se tornar doloroso é a nossa incapacidade de, no instante que estamos interagindo com aquela pessoa, nos conectar com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, com os nossos valores. Se a cada momento você fosse capaz de escutar e satisfazer as suas próprias necessidades, provavelmente você, assim como eu, não sentiria nenhum desconforto com as pessoas, mesmo aquelas consideradas pessoas difíceis. E isso pode acontecer quando eu me conecto comigo, quando eu estou naquele estado de presença em que a comunicação começa a fluir de uma forma tão pacífica que eu continuo no meu eixo, eu não perco o rumo, independente do que o outro fala ou faz. E é maravilhoso saber que essa é uma habilidade que nós podemos desenvolver. Às vezes nós pagamos muito caro por não nos auto-perceber, por não nos conectar com os recursos internos que todos nós temos. Por que será que algumas pessoas conseguem se manter tranquilas diante de uma situação que às vezes é caótica, né? Enquanto outras experimentam um desespero por tão pouco? O que acontece? A maioria das vezes, umas pessoas são aquelas que buscam o autoconhecimento, que sabem, né, quais são os gatilhos que me tiram do eixo, que tiram elas do eixo. São pessoas que conhecem o seu funcionamento, a ponto de, quando vê que uma discussão ou uma conversa está ficando muito quente assim, ou trazendo uma irritação, a pessoa pode perceber e pode até comentar sobre isso. E isso é maravilhoso quando a pessoa fala: eu não me sinto em condição de continuar essa reunião, eu preciso de um tempo. Estou experimentando muitas emoções aqui que, se eu entrar nelas, eu vou acabar falando coisas que eu não vou me aplaudir depois. Sei lá, eu posso estar conectada comigo enquanto as coisas estão acontecendo. Repetindo o que eu já falei várias vezes, é algo tão simples, mas nem sempre a gente lembra disso, que é respirar. E respirar, voltar a atenção para dentro de forma amorosa. Posso começar a perceber qual é a raiz de tudo isso. Eu posso sair do meu piloto automático, que quem convive comigo até sabe: nossa, ela vai ficar chateada, nossa, vou fazer isso, daqui a pouco ela tá pegando as coisas e indo embora. Às vezes nós somos tão verdes, né, nas nossas atitudes, porque não aprendemos a buscar essa conexão com a gente. E tem um exercício que é bem simples, assim, que eu gosto de fazer com os alunos. Um deles é a gente separar, né, a essência do bagaço. Eu falo essência é o fato. Faça um balanço, o que realmente aconteceu, o que realmente eu ouvi, qual foi o fato. Ao tomar consciência do fato, da experiência, eu posso simplesmente acolher o fato, o que aconteceu, sem necessariamente botar lenha na fogueira. O que acontece muitas vezes? Acontece um fato, nós começamos a julgar, a criticar, a falar coisas que não contribuem para que a gente tenha uma atitude assertiva. Às vezes nós ficamos de uma forma muito reativa porque julgamos, porque interpretamos. Eu posso simplesmente aprender, identificar o que realmente aconteceu e aceitar de forma bondosa. Posso olhar para uma situação e falar: nossa, essa pessoa não deve estar bem. Se eu tiver que julgar, que seja um julgamento para que eu me saia bem da situação. Que é diferente: essa pessoa realmente não gosta de mim, ela faz tudo para me machucar, então eu não preciso ser tão machucável. Eu posso ver que a pessoa está armada e simplesmente desviar, né, do foco dessa pessoa. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer, embora no universo do outro eu não tenho muito o que fazer. A partir do momento que eu experimento essa
calma interna, a partir do momento que eu foco na minha respiração, eu começo a assumir as rédeas. Eu percebo o fato sem julgar. Eu olho para a essência o ponto foi esse. A pessoa fez uma crítica sobre o meu trabalho. Ponto. Isso vai mudar quem você é? Não, não vai. Confesso para você que está aí me escutando que essa é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Porque a gente é criticado, né? Principalmente quando a gente procura fazer alguma coisa. Só que na maioria das vezes, a gente não sabe lidar com as críticas. Eu pondero para você, seja o que for que esteja acontecendo, aprenda a voltar seu foco de atenção para esse ser incrível que é você, a sua força interna. Como, Luísa, que eu vou me conectar comigo mesma? Enquanto o outro está falando, foque na sua respiração. Sabe aquele espaço, pequeno espaço que existe entre a entrada e a saída do ar? Fique lá um pouquinho. E às vezes o silêncio pode ser uma excelente resposta. E conectar com esse espaço é criar conexão com o seu momento presente. E se que o outro quer de mim é meu estado de presença, aí tá uma dica. Pratique e me deixe saber como está sendo para você escutar, esses meus áudios, esses episódios. Eu adoraria saber como isso está te ajudando. Se está te ajudando, né? Espero que sim. Vai lá pro meu Instagram, manda uma mensagem para mim, é luisalopes.pnl. Um beijo bem carinhoso e priorize você.